sobre este ensino. Queremos falar a respeito da vida e a obra do imperador Constantino. Amém? O imperador Constantino, quem é este imperador? O nascimento do imperador Constantino, onde é que ele nasceu, este imperador? Amém? O imperador Constantino nasceu no dia 27 de fevereiro no ano de 272 depois de Cristo, no final do século II. Aleluia. Ele nasce no final do século II, na cidade de Naiso, localizado na província de Mésia, região que hoje corresponde Niš, na Sérvia. Ou na Sérvia. Ele nasce em Naiso. É onde ele nasce. Este imperador nasceu lá. Presta atenção, vamos perceber na sua profundidade quem realmente foi esse imperador. E por causa desse imperador, nós temos a liberdade de adorar. Amém? Pois embora que ele, no final da história, vamos aprender que ele não teve uma boa reputação, pois embora que deu um bom princípio. Então, Constantino nasceu no ano de 272, no final do século II, em Naiso. Quem foi pai de Constantino? O pai de Constantino foi um homem chamado Constâncio. Constâncio Cloro. Constâncio Cloro era oficial romano. Antes ele trabalhava como governador, mas no decorrer do tempo, o imperador Diocleciano o constituiu para ser imperador ocidental da Roma. Amém? Isto é, no ano de 293 depois de Cristo, no final do século II. Então significa que também estamos a ver, de tal forma que Nero veio de uma família imperial, também estamos a notar que o Augusto, ou melhor dizer, o Constantino também vem de uma família imperial. Agora, quem foi a mãe do Constantino? A mãe do Constantino foi a Helena, certo? A Helena foi a mãe do Constantino. Era uma mulher humilde. Provavelmente nasceu na região que nós chamamos de Turquia. Aleluia. Provavelmente ele nasceu neste local, nesta região. Amém? E a Helena e o Constantino, ou melhor dizer, a Helena e o Constâncio encontraram-se, aleluia, nesta cidade ali em Naiso. Naquela altura, o Constâncio já tinha uma boa reputação por ele ser imperador da área ocidental, porque Diocleciano havia repartido parte por parte, porque o Império Romano era muito vasto. Em cada parte colocou lá governador, e mais tarde começou a dividir para serem quê? Para serem imperador. Porque o Império Romano não só abrangia a própria Roma, mas sim também abrangia outros países europeus, como a França, e como também o Médio Oriente, já que no Oriente tinha também um outro imperador. Certo? Esse Constâncio, uma vez, como estava aí no seu trabalho militar, ele chegou nesta cidade, encontrou uma jovem chamada Helena, mas aquela jovem, amém, foi encontrada numa hospedaria. A Helena trabalhava como alguém que fazia parte, pessoas que fazem, empregados que fazem parte, qual é o termo mais que eu posso usar para te fazer perceber? Aqueles que trabalham na hospedaria, hospitaleira, pode se encaixar.
Amém? Então ela era uma das funcionárias que atendia lá. Então era costume dos militares que sempre quando vão numa aldeia, a tendência é sempre de passar a noite com uma companheira. Então é assim que o dono da hospedaria entregou a Helena para passar a noite com Constâncio. E naquela mesma noite, a história conta que houve envolvimento. E no dia seguinte, Constâncio estava para poder viajar numa outra região. Como Constâncio era alguém que honrava muitos deuses de Roma. Então, naquele dia, quando ele passa a noite com a Helena, a sua consciência estava pesada. Não era namorada. Não era. Aleluia. É aquilo de se encontrar e ponto final, e aconteceu. Amém? Mas Constâncio disse assim: se porventura essa mulher ficar grávida, ou se acontecer qualquer coisa, então eu vou dar um símbolo que me representa, vocês poderão muito bem de me localizar. Então, passando o tempo, parecia inacreditável, naquela mesma relação surgiu um fruto. A Helena ficou concebida de Constâncio. Após o menino começar a crescer, foi-lhe colocado o nome de Constantino, que significa pequeno Constâncio. Amém? Que significa pequeno Constâncio. Num dia talvez como esse, numa manhã ou numa tarde, Constantino, de 9 anos de idade, estava a brincar ao lado dos cavalos que pertencia ao exército de Roma. E aconteceu que naquele exato momento que os oficiais romanos tentaram bater, tentaram agredir o Constantino. Mas a Helena, se apercebendo, correu e disse: não façam isso. Vocês estão querendo tocar é alguém que faz parte de uma família imperial. Que este filho que vocês tentem tocar é o filho do Constâncio. E todo mundo naquela época, quando ouviram isto, ficaram a duvidar. Não é possível. Então ela pegou a capa, pegou o símbolo que Constâncio havia deixado, entregou e viram não que este é realmente filho do imperador, porque esta capa pertence ao Constâncio. É dali que as notícias começaram a se divulgar, até chegou ao ponto do Constâncio se aperceber que realmente teve um filho, que realmente tem um filho com a Helena. Presta atenção, essa história, bem? Teve um filho com a Helena, ou tem um filho com a Helena, mas só que Constâncio não poderia casar com a Helena. Por quê? Porque naquela época existia leis que não permitia com que um imperador possa casar com as pessoas mais baixas, do nível mais baixo, certo? Do nível mais baixo, o nível social, porque a Helena era camponesa. E a lei dizia que não é possível que um imperador se junta a uma mulher que vem de uma camada pobre, de uma camada miserável. É dali que Constâncio não se casou com a Helena, mas ele teve uma outra relação e casou com uma mulher chamada Teodora. Apesar que ela casa com essa mulher chamada Teodora, ainda assim pegou Constantino e lhe deu uma boa educação. Ele colocaram numa residência imperial. E a sua mãe Helena também foi com Constantino.
E no decorrer do tempo, Constantino começou a crescer. Começou a crescer, começou a evoluir, começou a crescer. Só que a mãe do Constantino já teve uma ramificação cristã. E o seu pai era pagão. Era difícil naquela época encontrar um imperador que temia o Senhor. Dentre os imperadores que já passaram desde o tempo de Jesus, como César Augusto, como Cláudio, Nero, Domiciano, Tito e os demais, ninguém era crente, ninguém se converteu no Senhor, ninguém aceitava a palavra do Senhor. O pai dele era pagão naquele momento. Mas só que aconteceu que quando o Constantino crescia na casa imperial, a história conta que Diocleciano, naquela época, era o imperador máximo, que havia dado o cargo no pai do Constantino, chamado Constâncio, como eu disse, certo? Então, quando ele viu que o filho do imperador está a crescer, este aqui ainda pode vir me tirar do meu trono. Então, colocou o Constantino para estar na casa imperial, mas só que naquela casa ele estava como se fosse preso. Tinha liberdade sim, comia bem sim, juntamente com a sua mãe sim, mas era como se fosse preso. Por quê? Porque o imperador Diocleciano pensava que este aqui não pode me tirar do trono, porque é algo que já aconteceu no tempo passado com outros imperadores. Mas chegou um certo tempo que Diocleciano, sendo já velho, aconteceu algo que nunca aconteceu desde que os imperadores começaram a governar a Roma. Diocleciano decidiu o quê? Decidiu soltar, decidiu renunciar o seu cargo porque já era velho. Enquanto Constantino observou que realmente o Diocleciano não era mais imperador, então ele teve a liberdade de sair da casa imperial e foi ao seu pai que estava em França, porque Constâncio era imperador ocidental. Estava lá, foi lá, e lá eles começaram a batalhar ardentemente e fortemente contra os inimigos do seu pai, porque naquela época a luta era civil, ou melhor dizer, eles lutavam entre eles mesmos para poder subir no trono, assim como aconteceu aqui em Angola. O Nita e Mpela lutaram, são irmãos, mas lutaram. É o mesmo que aconteceu naquela época. Alguém está percebendo? Amém. Então Constâncio naquele momento ele teve uma vitória juntamente com seu filho, e todo mundo admirava, os soldados do Constâncio admiravam Constâncio e o filho dele, o Constantino, certo? Mas naquele exato momento, a história conta que o Constâncio faleceu, adoeceu e acabou por falecer. E quando os soldados do Constâncio observaram que o Constâncio faleceu, levantaram Constantino para ser imperador, certo? Levantaram Constantino para ser imperador. Mas existia uma briga. Por quê? Porque existia outras pessoas, como Magécio, que não ficou contente com a ideia de que Constantino se tornasse imperador. Queriam lhe colocar na dimensão de César. César são aqueles tipos de imperador que estão na segunda parte e não na primeira parte. Mas o Constantino aceitava esse título de ser apenas como sub-imperador, mas no fundo agia como Augusto. Augusto é um nome imperial, que significa que naquela época, quando te coloca o nome de Augusto, como você é imperador, significa que você é imperador máximo. Aleluia. E eles operavam como quê? Como imperador principal. É dali que Magécio ficou tão nervoso
e perseguiu totalmente Constantino. Perseguiu Constantino. Por quê? Porque não queria com que Constantino se tornasse imperador máximo. Não queria que o Constantino se tornasse imperador da Roma. Então, o que ele fez? Como ele queria tanto vencer, reuniu o seu exército para lutar com o exército do Constantino. Mas antes disso, foi consultar alguns livros pagãos. Livros pagãos, livros de pessoas ímpias. Livros antigos que têm profecias satânicas. Profecias que foram resultado de ocultismo, de feitiçaria. Ele foi lá consultar para ver se vai encontrar uma profecia que vai lhe garantir segurança. Estão a perceber? Amém. Isso é história, amém? Isso não é revelação, é história, amém? Então, quando Magécio chega ao tempo de começar a fazer leitura daqueles livros, ele encontra uma palavra profética que dizia assim: amanhã o inimigo de Roma será destruído. E Magécio, quando ouviu essa palavra, Magécio pensou que realmente o inimigo de Roma é Constantino. Então ele, já bem convicto, pegou a sua capa, pegou a sua armadura, juntou o seu exército e começou a ir em direção do Constantino. Amém? Amém. E se calha que antes mesmo de se reunirem na batalha, Constantino teve uma visão. E a visão que ele teve, ele viu uma cruz em cima. Ele viu uma cruz no céu. Estava escrito: com este sinal você vencerá. Pois, embora que ele ainda não havia se convertido, mas Deus já deu essa revelação para ele. Certo, né? Amém. Já deu essa revelação para ele naquele momento. E quando deu essa revelação, chegou mesmo ao momento que Magécio tenta lutar com Constantino. Amém? Você está ali? Amém. Diga: eu estou atento. Em nome de Jesus. Ficaram centralizados no local de uma ponte chamado Milvia. Por isso que chamam-se os historiadores Batalha da Ponte Milvia. É ali onde se encontraram. E essa batalha aconteceu no ano 312, no século 3, no dia 28 de outubro. Concentraram as tropas de Magécio e as tropas do Constantino. Naquilo de lutar, a história conta que o exército do Constantino estava a vencer a batalha. Mas como tiveram uma ponte que não era muito segura, a história conta que Magécio e juntamente com seus exércitos caíram no rio. E quando caíram naquele rio, como eles tiveram com arma pesada, as suas espadas eram pesadas, não conseguiram nadar e morreram afogados. E depois de passar 7 dias, o seu corpo começou a boiar. Porque depois de passar 7 dias, o corpo aparece. Amém? Amém. Então, afinal de contas, é que aquela profecia que ele havia consultado, que o inimigo de Roma será entregue amanhã, não estava visível para Constantino, mas sim para ele mesmo. Ele mesmo é que era o inimigo de Roma, segundo a profecia liberada pelos pagãos. Ocultismo, que conseguiam prever o futuro pela dimensão dos espíritos negativos. Amém? Então, Constâncio, desde aquela data, Constâncio ficou alegre. Por quê? Constantino ficou alegre. Por quê? Porque a revelação que Deus havia lhe dado se cumpriu. Então, é dali que no ano 313, ele oficializa o cristianismo. Isto por quê? Porque o cristianismo não era oficializado. Não era uma religião
que era respeitado, que era legalizado. Não era. Ele apresenta um documento chamado Edito de Milão. Que esse documento chamado Edito de Milão é que representa, aleluia, é um documento que legalizou o cristianismo. Porque o cristianismo desde o século I até no tempo dele só era perseguição em cima de perseguição. Até Diocleciano, antes de morrer, ele prendeu muitos cristãos. Levantou um decreto. E aquele decreto destruía as igrejas. Mandava assassinar os cristãos. Uma vez, ele colocou um decreto, mandou colocar decreto em todo o sítio. E apareceu um homem fervoroso, um cristão fervoroso, chamado Éurio. E Éurio era alguém tão temido que não tinha medo de morrer. Aleluia. Ele era tão terrível que não tinha medo de quê? Não tinha medo de morrer. Amém? E quando Éurio observou que aquele decreto proibia com que os cristãos possessem adorar, viu com que aquele decreto dizia que os cristãos não podem mais adorar a Deus, tem que ser morto. Ele fez o quê? Ele rasgou aquele documento. E quando rasgou o documento, amém? E quando rasgou o documento, então pegaram ele e lhe colocaram perante ao tribunal, porque desafiou a lei imperial. E lhe deram liberdade se pode renegar a Cristo ou não, pode se render ou não. Mas ele confrontou o tribunal. Os juízes lhe perguntaram qual seria a sua escolha diante da lei. Éurio respondeu: se vocês me matarem, estarão me dando a vida eterna. Mas se vocês me deixarem viver, continuarei servindo a Cristo. Tenho pena de vocês que ignorem as escrituras sagradas e se apoiem na lei humana idólatra. Foi palavra tão decisiva que ele falou com muita ousadia e autoridade. Então um dos magistrados disse: você é um idiota, mas saiba que a lei não vos isenta da justiça. Levai-o embora. E quando levaram Éurio, e quando levaram ele, bateram ele, castigaram ele, e depois, durante outro dia, foi queimado. Amém? Então, todo esse tempo aconteceu no tempo do imperador Diocleciano, que deu o título para o pai do Constantino ser imperador. Mas quando o cristianismo foi totalmente banalizado, perseguido, a história conta, aleluia, que depois daquela visão que o Constantino teve, ele começou a depositar mais confiança em Deus. É dali que ele parou com toda a perseguição. Já não existia mais a perseguição. Os cristãos sentiam alívio em adorar o Senhor à vontade, porque ele deu esta autoridade para que o povo de Roma, não só em outros locais, possa adorar sem nenhum impedimento, porque ele passou a acreditar no Senhor. Amém? Passou a acreditar no Senhor, obedeceu ao Senhor por um certo tempo. E passou um tempo que houve um debate muito forte entre eles. Amém? O imperador Constantino, é por causa dele que hoje os países que hoje são cristãos, sobretudo os países ocidentais, reconhecem o cristianismo. Por quê? Porque ele teve papel nisto. Houve um debate entre eles. O debate era:
os crentes que haviam rejeitado Jesus eram classificados como traidores e não queriam com que ele voltasse no templo. Então dali chamaram o imperador Constantino, que deu liberdade que aqueles que negaram Jesus têm que voltar a fazer ofício do Senhor. E houve debate entre eles. E esse debate estendeu-se por muito tempo, ao ponto de eles reunirem e sentarem para poder conversar a respeito do assunto. Mas só que também naquela época existia várias correntes. Uma das correntes era levantada por Ário. Então é dali que eles formaram um concílio, que a história chama Concílio de Niceia. Concílio de Niceia aconteceu no ano 325. No ano 325 aconteceu o Concílio de Niceia, onde o Constantino convocou mais de 300 bispos que faziam que eram de várias partes da região, de vários sítios. Chamou todos eles. Vamos ter que reunir. Está a existir muita confusão, está a existir muita luta. Reuniram então. Isto foi algo que trouxe impacto suficiente para poder acabar com certas correntes que não são bíblicas. Amém? E este concílio, esta reunião aconteceu em Niceia, ou melhor dizer, aconteceu na Turquia. Amém? Em Niceia, na atual Turquia. E o principal objetivo era quê? O principal objetivo era combater as doutrinas de Ário. Ou melhor dizer, era combater a crença que ele exibia. Ário era um homem que dizia como que Jesus não é Deus. Amém? Ele defendia que Jesus não é Deus. Por quê? Porque não pode ser filho ao mesmo tempo pai. Ário era um filósofo, era presbítero, também filósofo, e teve muito impacto nos seus discursos. Os seus discursos apresentavam muito impacto, porque ele estava ensinando as pessoas: olha, Jesus não é Deus, Jesus é filho. E ele defendia com unha e dentes. Por quê? Porque ele metia aquele exemplo que o próprio Jesus se chamou de Deus de Pai. Enquanto que as outras correntes acreditavam que realmente não. Jesus não é só filho, mas também ele é Deus. Certo? Porque Deus, Jesus, ele próprio disse que eu e Pai somos somente um. Ele é filho, ao mesmo tempo é Deus. Isso é uma linguagem espiritual que não se percebe carnalmente. É tipo dizer que eu sou a noiva de Cristo. No ponto de vista lógico, não tem, aleluia, não tem nenhuma, é contraditório. Mas do ponto de vista espiritual, tem sentido. Amém? O próprio Jesus disse que eu e Pai somos somente um. E Deus deu poder e autoridade para que todo o joelho se dobra. Os joelhos só se dobram perante um Deus. Se Deus, ou se Jesus não fosse Deus, os nossos joelhos não poderiam se dobrar perante a Ele. Mas os aranistas, os adeptos de Ário, não queriam saber nada disso. É por isso que no Concílio de Niceia trataram a respeito disso. Começaram a refutar e dizer que as ideias de Ários é diabólico. As ideias de Ário é antibíblica. Por isso que a Bíblia fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Aleluia. E o verbo era Deus. Este foi um dos principais assuntos. E o próprio Ário estava presente no Concílio de Niceia. Estava lá presente. Viu as suas ideias serem refutadas. Viu as suas ideias serem totalmente debatidas. Ser totalmente, aleluia, barruado. Por quê? Porque eram ideias que não glorificavam o nome do Senhor.
Mas só que essas ideias constituíram certas igrejas que até agora têm isto, como a Testemunha de Jeová. Não acreditam que Jesus é Deus. Amém? Os da TJ não são cristãos. Não acreditam que Jesus é Deus. Quem já foi da TJ aqui? Deus abençoe. Aleluia. Mamãe sabe. Amém? Eles não creem. Eles acreditam que Jesus é apenas mestre. É apenas um homem normal, mas não é Deus. Se não é Deus, então eles não adoram Jesus. Não adoram Jesus. Não são cristãos. Tudo isso pela ramificação dessa crença. E também não só. Os muçulmanos também não acreditam em Jesus. E algumas igrejas do sétimo dia também não acreditam em Jesus. Por isso que os do sétimo dia não são nossos irmãos. Muitos deles porque não acreditam em Jesus. Tudo isso por causa das doutrinas de Ário. Arianista é um tipo de crença, é um tipo de corrente teológica que desacredita que Jesus é Deus. Então, neste conselho começaram a refutar essas ideias. Amém? E outra coisa mais que eles acertaram é a formulação do credo niceno, que nós falamos credo dos apóstolos, pois embora que já tinha uma base, e eles começaram a colocar ainda mais asa nisto. Creio em Deus, em Deus Todo-Poderoso. Não tenho aqui em mente, mas você sabe quem estava na católica ou na IESA? Creio dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo e na Santa Igreja Universal. Muita coisa, essa fórmula você sabe melhor do que eu. Então, essa fórmula foi levantada naquele dia com a ideia também de refutar que realmente Jesus não é Deus. Certo? É para refutar essa ideia porque na verdade Jesus é Deus. Aleluia. E tudo isso foi levantado naquele dia. E também acertaram o dia da Páscoa. A intenção era de separar-se do dia do calendário judeu. Porque o calendário judeu nos avisa que a Páscoa é uma atividade religiosa de caráter judaica, mas nós celebramos a Páscoa por causa de Jesus. E a Páscoa, no calendário judaico, ela deve ser celebrada no mês de abril ou maio. Amém? E também trataram disso no Conselho de Nicéia. Então, no Conselho de Nicéia, não falaram coisas que não têm nada a ver com a Escritura Sagrada. Como muitos panafricanistas acreditam. Dizem que esta Bíblia que vocês têm sofreu alteração no Conselho de Nicéia no ano de 325. Vocês estão a adorar um Deus dos europeus. Vocês estão a adorar um Deus que não faz parte da nossa realidade. Vocês estão a ser enganados. A Bíblia foi feita como instrumento para escravizar as pessoas. Isto é a ideia que eles têm. Afinal de contas, não. No Concílio de Nicéia não aconteceu isto. Não formaram a Bíblia. Não formaram isto. Então, dali o Constantino passou a ter mais respeito. Por quê? Porque se converteu ao cristianismo. Mas ainda assim, a sua conversão começou a mostrar dúvida. Até agora é debatido no meio dos teólogos se realmente Constantino se converteu ou não. Por quê? Porque apesar que Constantino deu a liberdade que hoje estamos a usufruir, aleluia, deu a liberdade no cristianismo para se tornar, aleluia, uma religião legal, amém? Ainda assim existiu coisas que manifestam dúvida se realmente ele se converteu ou não. Por quê? Porque o Constantino, ele teve um filho chamado Crispo. Crispo, de 21 anos, já teve uma população muito vasta. Por quê? Porque ele teve uma batalha com os bárbaros. Derrotou os bárbaros. Quando derrota o exército dos bárbaros, amém?
Então a fama dele começou a subir. E quando Constantino viu, esse caçula que ele via nascer, dá ter mais população do que eu, dá ter mais pessoas do que eu, o que ele fez? Amém? Mandou matar, porque possivelmente ele poderia estar no meu lugar. Mas assim, já havia recebido revelação daquela cruz. E ele também manda matar a sua esposa, a madrasta do Crispo. Aleluia. Porque estava a suspeitar que estava a conspirar. É bem possível que essa aqui vai me receber o trono. Também mandou matar. E também não só o Constantino, ele juntou cristianismo e paganismo. Certo? Cristianismo e paganismo. Naquele momento, quando ele era imperador, pois embora temia o Senhor, não na sua profundidade, mas ele, ora estava com os cristãos, concordava, ora estava com os pagãos que adoravam ídolo. E o que ele fez? Permitiu com que os pagãos entrassem na igreja. E esses pagãos, quando entraram na igreja, segundo ele pensava que era para poder facilitar a conversão dos mundanos. Mas só que esses mundanos chegaram com culturas dele, chegaram com o ritual dele, chegaram com os princípios dele. Aquilo que eles aprenderam no paganismo, não haviam esquecido. Entraram com ele na igreja. Amém. A mãe do Constantino, Helena, estando convicto que realmente Deus está nela, a história conta que a Helena teve uma viagem para Jerusalém. Amém? Amém. A Helena, a mãe do imperador Constantino, desempenhou um papel significativo no cristianismo durante o século III, já com a idade avançada. Amém? No ano de 326, depois de um ano de se realizar o concílio de Niceia, ela viajou para Jerusalém. E quando ela viajou para Jerusalém, o seu objetivo principal era religioso e político, para fortalecer a igreja cristã, segundo ela, para ganhar mais reconhecimento imperial. O que ela fez? Foi conhecer ou foi recolher os objetos sagrados que faziam parte da história de Jesus e dos discípulos e dos apóstolos. Passou na Galileia, passou onde Cristo foi sepultado, passou onde Cristo foi crucificado, passou em vários sítios históricos que a Bíblia fala. Ela passou juntamente com Constantino, viajaram os dois. Viajou com seu filho. E segundo ela descobriu o quê? Ela descobriu a cruz. Porque segundo a tradição, particularmente relatado por Eusébio, relata que a Helena teria descoberto a verdadeira cruz de Jesus em Jerusalém. Quando a Helena estava em Jerusalém, já passaram 2 séculos que Cristo não estava mais aqui na terra. Mas ela foi lá, segundo ela, encontrou a verdadeira cruz. Até encontrou 2 cruzes, uma de Jesus e outra daquele ladrão que estava no meio. Que tiveram, e essa cruz, segundo ela, estavam enterrados em Jerusalém. Ele pegou aquilo, ou ela pegou aquela cruz. Para quê? Ela pegou aquela cruz com a intenção de manipular as pessoas, porque dizia: com essa cruz, qualquer mulher que está enferma ficará curada. E fazia muito dinheiro com isto. E não somente recolheu, segundo ela, não somente recolheu a cruz verdadeira de Jesus,
mas também recolheu os pregos que foram colocados com ele no corpo de Jesus. Ela também recolheu. Mas já passavam 2 séculos. Amém? Será que os materiais têm capacidade de ficar séculos? Ela pegou os pregos de Jesus, a coroa do espinho, também pegou aquilo, carregou num saco. E não só, começou a pegar relíquias sagrados. Sabe que relíquias? Relíquias são restos mortais, pertencem dos mortos. Como? Pode ser roupa, restos mortais, crânio, osso, qualquer coisa. E ela afirma que ela pegou, certo? Ela pegou os restos mortais dos discípulos, dos apóstolos, e pegou aquilo, certo? E levou para quê? E levou para a Roma. Pegou os ossos dos apóstolos, os ossos do cristão, levou para Roma com o objetivo de ser venerado, com o objetivo de ser adorado. Levou lá. Amém? Amém. E segundo historiadores afirmam que a Helena levou por ali os pertences de 24 apóstolos. E já é um erro para poder acreditar, porque Jesus não teve 24 apóstolos. Só teve 12 apóstolos. Certo? Levou todos esses restos mortais, levou osso, levou roupa, até a túnica de Jesus diz que ela levou também para Roma. E as pessoas, quando viram que a Helena trouxe aqueles objetos, até o imperador Constantino, bem emocionado já, pegou um prego e colocou na coroa dele, para ser mais protegido. Aleluia. Olha quando a idolatria começou. Amém? Para ser mais protegido naquele momento. É dali que começa, aleluia, a indulgência, a venda de perdão. Começa mesmo ali, porque eles pegaram os restos mortais e reservavam no templo. Quem poderia ver tem que pagar, porque a intenção da Helena não era somente espiritualizar aquilo, mas também para trazer uma relevância política, a fim de que haja mais crescimento econômico. Poderiam mesmo mostrar a cabeça, dizendo que esta é a cabeça do João Batista. E as pessoas viam aquilo. Levou os restos mortais lá. Começaram a venerar, começaram a adorar. Começaram a adorar. E o Constantino, aleluia, sabia disso, também estava lá presente. Até construiu uma igreja do Santo Sepulcro, que foi o local onde que provavelmente Cristo foi depositado. Amém? Mas será que é mesmo verdade? Será que aqueles restos mortais que a Helena foi buscar em Jerusalém, em outros sítios, será só mesmo dos apóstolos? Não há nenhuma análise arqueológica, amém, que afirmam que realmente pertenciam aos discípulos. Por quê? Porque nós aprendemos onde que os discípulos morreram em diferentes partes dos países. Por exemplo, Pedro morreu em Roma. Não há sentido dizer que foi buscar o resto mortal de Pedro. Por quê? Porque Pedro morreu em Roma. Amém. Mateus provavelmente morreu na Etiópia. Muitos morreram em sítio disperso. Os seus corpos, será que se ela só foi em Jerusalém, lá em Jerusalém, nem todos os corpos dos apóstolos estiveram lá. Então só mostra que isso aqui é uma mentira. Ou melhor dizer, ela talvez pegou os restos mortais falsos. Cruz falsos, aleluia, roupas falsas, para mentir, aleluia, que estes utensílios, estes objetos pertencem ao santo. E é dali que ela leva isso no templo e começou a idolatria. Amém? Amém. Começou a idolatria.
Começou tudo aí. Alguém está a perceber? E estamos a ver que o próprio Constantino me dá a entender que ele não teve uma conversão genuína. Porque se tivesse uma conversão genuína, não poderia permitir com que o mundanismo entrasse na igreja. Para se cumprir o que fora dito pelo profeta, pelo apóstolo Paulo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A apostasia naquela época entrou no cristianismo. Aleluia. E naquele exato momento, muitas pessoas seguiam os passos do Constantino. Amém? Porque ele deixou as coisas negativas entrarem no cristianismo que faziam parte do paganismo. O que fazia parte do paganismo? É o que fazia parte do paganismo? Amém? As imagens começaram a entrar na igreja. As imagens mesmo. As imagens dos santos começaram a entrar na igreja. Água benta começou a ser usado para abençoar as pessoas. Vela começou a ser usado também para poder fazer ritual. Certo? Amém. Adoração em súplica dos santos que já morreram se tornou visível. Amém? Toda essa origem é do paganismo. Até os templos, a estrutura e a forma a estrutura do próprio templo era de origem pagã. E se você vê, quase tudo que eu falei isto encontra-se na igreja católica. Não estou falando que você que é católica nem cristã. Amém? Por quê? Porque o imperador Constantino deu uma grande energia para a fundação dessa igreja católica. Você veja na igreja católica, boa de imagem. Isso é a origem do paganismo. Antes dele se converter já existia isto. Você vê na igreja católica, boa de cruz, boa de coisas. Água benta, lá tem água benta ou não tem? Isso é a origem do paganismo. Até as vestes também é a origem de lá. Isso é muito sério. Amém? Amém. Isso aqui é muito sério. Por isso que é necessário que a gente fique totalmente atento com as coisas que estão a acontecer no mundo. A Bíblia fala: vigiai e orai para que não possais cair em tentação. Amém? Temos que vigiar para não cairmos em tentação, porque afinal de contas as coisas estão cada vez mais sérias. As coisas estão cada vez mais sérias. A ver? Veneração de imagem e relíquias. Veneravam os cadáveres, veneravam os restos mortais na igreja. As imagens dos santos que foram mortos, o apóstolo Pedro de mais, são adorados. Amém? Uso de vela, uso de água benta, tudo isso é a origem do paganismo. Mas como o imperador não teve aquele domínio próprio, não conseguiu aprofundar muito bem no cristianismo, então ele deixou essas coisas entrarem. É dali que surge a Igreja Católica Romana. É por isso que no tempo de Martinho Lutero, essas práticas eram visíveis. Como ele era tão astuto, esconderam a Bíblia. A Bíblia só era visível para os papas. Para o Papa e também para os padres. E pegavam um crânio de qualquer pessoa, talvez de um ímpio mundano, falavam que é a cabeça de João Batista. E muitos pagavam. É ali, surge ali. Você está a perceber? Por isso, cuidado com aquilo que você segue. Então te dá um óleo santo, você está levando na tua casa, você não sabe o que é. Você não pode rogar Ave Maria, interceda por nós. Isso aqui é antibíblico. Isso já aconteceu naquela época, pois embora que Ave Maria ainda não era nomeado, mas naquela época do Constantino já adoravam os santos. A veneração começou lá. Maria é igual a nós. Apesar que ele nasceu Cristo, amém? Mas isso não significa que ela vai interceder por nós, porque Maria não é Deus. Maria não é Espírito Santo. Maria é uma pessoa qualquer.
Amém? Digo qualquer por ser humana. Aleluia. Pois embora que foi escolhida para nascer Cristo, mas não significa que os mortos é quem deve adorarem por nós. Quando você fala Maria intercede por nós, Maria é que na Bíblia? Aleluia. É apenas mãe de Jesus. Maria mesmo é que? É apenas mãe de Jesus. Irmã Guina, não ri. Aleluia. Aleluia. É apenas mãe de Jesus. Então, se é mãe de Jesus, você não pode adorar, não pode venerar. Maria intercede por nós. Santa Maria intercede por nós. Maria é Deus. Maria é Espírito Santo. Amém? Para nós poder adorar. Essas origens começaram mesmo ali. No paganismo, no momento que o imperador romano estava. O imperador Constantino estava a reinar. Já adorava o santo. E isso era as práticas dos mundanos. Porque ele juntou a igreja mundana e a igreja cristã. E resultou, quando você junta, amém? Quando você junta o negativo com o positivo, dá quê? Dá negativo. Ele juntou mundanismo negativo com o positivo cristianismo. Deu mundanismo. Deu negativo. Água benta não salva ninguém. Aleluia. Sem medo de errar, porque eu estou a gravar e os conteúdos vão ser direcionados no YouTube. Aleluia. É isto que deve acontecer. A verdade tem que ser dita. Você vai na católica, puede santo. Puede santo. Santo não sei o que lá. Santo não sei o que lá. Essas origens é mesmo ali onde começou. O uso de vela. Que até os evangélicos praticam isso. Que é errado. Chamado sacerdócio. Aleluia. Vamos continuar. Estamos prestes para entrar em momento de perguntas. Amém. Agora, as imagens entraram no templo. Essa estrutura do templo que você vê na católica, aquilo tem origem pagã, certo? Tem origem mundana. Não estou falando que na católica não tem cristão. Amém? Não estou falando isto. Isso é com Deus, não é só eu. Amém? Apenas estou aqui para vos pregar a verdade. Existiu certas datas que foram convertidas para o cristianismo. Ou melhor dizer, Constantino, ele usou a estratégia para fortalecer o seu império. Por isso que acreditava no paganismo e acreditava no cristianismo, mas ainda assim as raízes do paganismo foi mais forte na vida dele. Ele converteu as datas pagãs para servir de celebração cristã. Primeiro, o domingo. O domingo. Amém? Vê se no sétimo dia. Mesmo isso. Vocês são muito teimosos. Adorem porque é domingo. Isso aqui é um dia pagão. Aleluia. Se fosse um sétimo dia, diria isto. Mas vamos. O domingo. Olha. O domingo, para todas as nações cristãs adorarem domingo, começou mesmo com este imperador Constantino. No ano de 321, ele deu um decreto no venerável dia do sol, que todas as empresas, lojas, mercados sejam fechados e seja dia reservado para adorar o Senhor. Domingo, o primeiro dia de semana, era conhecido como dia de adoração ao Deus do Sol, chamado Mitra. Certo? No tempo do imperador Constantino, antes mesmo dele entrar no cristianismo, essas práticas já eram visíveis. Todos os domingos se reuniam para poder adorar quem? Adorar o Deus do Sol. Amém? Adorar Mitra. Adorar os espíritos contrários. Agora, quando o Constantino entra no cristianismo, ele faz que ele troca. Agora o domingo será o dia oficial de nos adorar o Senhor, porque é no domingo que ele ressuscitou. Amém? Mas atenção, o domingo já foi adorado, ou melhor dizer, já existia
crente em poucas escalas que adoravam no domingo. Em poucas escalas, mas não era algo oficial. Amém? Alguém para abrir a Bíblia? Não, deixa estar. O tempo está indo. Vamos abrir. Vou fazer só a leitura. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia de semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de partir o dia seguinte, falava com eles, prolongou o discurso até a meia-noite. Quer dizer que no primeiro dia de semana estiveram na ceia. Era no domingo. E em 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 2, quanto à coleta para os santos, façam vocês, para que também como ordenei, que no primeiro dia de semana cada um de vocês ponha de parte o que puder juntar. Quer dizer que na igreja primitiva, em pouca escala, mas não era oficializado, já existia pessoas que adoravam no domingo, certo? Buscavam no domingo. Mas só que Constantino oficializa este lado, certo? A partir de hoje, todos nós adoramos domingo, amém? Com este princípio que o Constantino deu, porque a maneira da liderança que o Constantino mantinha influenciou bastante na nossa maneira de pensar e de adorar, amém? Mas o importante é falar assim, não importa se domingo era o dia do sol ou não, o importante é que você adore ao Senhor. Amém? Aleluia. Não importa se domingo é dia do sol ou não, o importante é que você adora ao Senhor. Você não adora a Deus maligno, Deus do sol. Você não adora isto. Amém? Você adora o Deus verdadeiro. Por isso que não há dia estipulado por Jesus. Você pode adorar Jesus em todo momento, mas só que esse ritual que os cristãos têm de adorar o domingo começou mesmo lá. Mas nós temos uma boa justificação para dizer que nós já adoramos o domingo pela ressurreição de Jesus. Até não é palavra correta falar que nós adoramos o domingo, porque nós adoramos todos os dias, apenas nos reunimos no domingo. Amém? E outro dia que foi também alterado, pois embora que não estava muito inclinado para o Constantino, mas também houve conselho, bispo e demais que influenciaram isto a acontecer, é a respeito do Natal. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro era o dia que todo o Império Romano, todo cidadão romano se ajoelhava perante o Deus do Sol. Deus de demônio, mesmo demônio, é o aniversário do tal Deus. Mas eles trocaram isso para o cristianismo. Está vendo como as coisas começaram a acontecer? Trocou tudo isso para o cristianismo. Por isso que a gente celebra o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isto aqui foi algo programado pelos paganistas que se diziam cristãos. Porque os paganistas já haviam entrado no cristianismo. Amém? Por isso você hoje aprendeu a respeito disso. Que as imagens não devem ser adoradas. Por mais que o dia 25 é dia do sol, mas para Deus que conta a intenção. Se você come bolo no dia 25, pode comer à vontade. Você está a comer em nome de Deus, em nome de Jesus. Você não está a adorar aos deuses, pois embora que esses pagãos trocaram tudo. Amém? Mas o teu coração é que conta. E é o nome de Jesus que seja, é o nome de Jesus que é glorificado. Amém? E neste concílio de Nicéia aconteceu que também a Páscoa foi determinado e hoje em dia nós celebramos a Páscoa, pois embora que eles tentaram fazer com que este mesmo dia sejasse idêntico com a das religiões paganistas, porque a Páscoa, porque eles ilustravam, tá vendo? A Páscoa. E quando ilustravam, colocavam lá um desenho tipo de ovo, um desenho de fruta, que manifestava dia de fertilidade. Amém?
mas só que isso não ganhou peso. Até agora nós celebramos praticamente quase no calendário hebraico, abril ou maio, se não tem erro. Amém? Então você aprendeu de como é que o imperador Constantino manifestou a sua crença. Concluindo, dizemos que o Constantino não se converteu na sua